E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje temos que falar sobre Vasco, Maracanã, Consórcio Maracanã, Flamengo, Fluminense. Aquele imbróglio todo de algumas semanas atrás volta à tona novamente, pois o Vasco, de novo, quer mandar um jogo seu no Maracanã, um jogo realmente que tem demanda para jogar para mais de 60 mil pessoas. Eu acho que seria necessário o Vasco jogar essa estreia do Alex Teixeira, que é um jogador que há muito tempo a torcida pedia de volta ao clube, tá de volta ao Vasco. Seria um jogo certamente para mais de 65 mil pessoas no Maracanã. E o Vasco, obviamente, foi lá, fez a solicitação, já sabendo que a resposta seria não, do consórcio Maracanã, da dupla ali Fla-Flu, e foi isso que aconteceu. O Vasco levou um não na cara. Não, vocês não vão jogar no Maracanã. E aí o consórcio Maracanã deu aquela desculpa de sempre, que vai ter muito jogo ali no estádio, que vai estragar a grama, que se o Vasco jogar no Maracanã não é favorável para eles, então eles vetaram esse jogo e o Vasco acabou tomando a decisão de não viver aquele imbróglio todo novamente, de ter que entrar na justiça, até porque acaba atrapalhando, quem sabe, a venda de ingressos. Tem uma história toda, cria uma polêmica toda gigantesca que acaba até atrapalhando, criando ansiedade no torcedor, criando ansiedade nos jogadores. Então o Vasco preferiu realmente mandar esse jogo em São Januário contra a Chapecoense, já que foi negado a possibilidade do Cruz Maltino jogar no Maracanã. E eu vou te explicar hoje tudo certinho, porque o consórcio Maracanã, a dupla Flamengo e Fluminense, alega que não é legal o Vasco jogar no Maracanã. E também vou te dar o contraponto do porquê o Vasco deveria jogar no Maracanã. Eu sei que cada um tem seu lado, cada um vai contar a sua história, cada um tem a sua verdade, mas no final das contas a verdade é só uma. Cara, todo mundo sai perdendo nessa história. Claro, o vascaíno sai perdendo muito mais. O cara que quer assistir o jogo é o que mais sai perdendo. É o que mais sai perdendo. Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like. Lembre sempre de compartilhar o nosso conteúdo em todas as redes sociais, principalmente no WhatsApp, nos grupos aí que você estiver de futebol. Muito importante seu compartilhamento para o nosso canal continuar crescendo, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, porque a gente aqui é um canal de futebol que realmente fala a verdade. Vocês sabem, vocês me conhecem, que é papo reto sempre. O Vasco está impedido de mandar a sua partida contra a Chapecoense no Maracanã. Mais uma vez, o clube carioca, o gigante da colina, fez a solicitação para o consórcio Maracanã, tudo bonitinho, ó, a gente quer jogar no Maracanã dia tal, mandou ele com antecedência para não ter aquela desculpa, e foi negado o pedido do Vasco ontem ali por volta de meio-dia. A alegação é que se o Vasco jogar no Maracanã, vai estragar o gramado do estádio e Flamengo e Fluminense vão ter que ficar jogando ali em um gramado ruim, a maioria dos seus jogos e tudo mais. Porém, a gente sabe que essa é uma alegação meio que mentirosa, só uma desculpa esfarrapada para não deixar o Vasco jogar no estádio. Isso porque Flamengo e Fluminense vão jogar jogos seguidos no Maracanã, a demanda de jogos continua sendo grande, apenas com os dois. O gramado do Maracanã, eu fui ao Maracanã ver o jogo do Vasco contra o Sport, o gramado tá uma porcaria, estava uma porcaria, um gramado que disse que gastam milhões para cuidar, está muito ruim. Pro Vasco jogar futebol, pro Vasco praticar futebol, o gramado de São Januário é muito melhor. O gramado do Maracanã acaba ali estragando qualquer partida. Não sei como tá agora, mas tava muito ruim, péssimo. Tava assim, algo da bola tá pulando realmente. Tava muito ruim o gramado do Maracanã. E o Flamengo e o Fluminense alegam ali que gastam dinheiro pra caramba, 4, 5 milhões pra consertar o gramado, mas o gramado nunca fica bom. E dessa vez, a alegação do Flamengo ali, do presidente do clube, Rodolfo Landim, é que não é culpa dele o Vasco não jogar no Maracanã, que é uma decisão do consórcio Maracanã. E que não é uma decisão específica de Flamengo, dele ou do Mário Bittencourt. Ele diz que ali eles sentam e conversam e chegaram a esse consenso que se o Vasco jogar no Maracanã vai estragar a grama do estádio. Cara, um jogo, mano. Sério, eu, eu acredito que se tivesse ali competência de todas as partes para sentarem, conversarem, verem que seria o melhor ali até mesmo para o torcedor do Vasco ter esse jogo no Maracanã, é da Alex Teixeira, domingo, 4 horas da tarde, seria legal, seria uma atitude muito maneira, assim, bacana, amistosa de Flamengo e Fluminense falarem, porra, vai lá, joga o jogo de vocês, vamos parar um pouco com essa briga, com essa confusão, esse clima todo. Seria legal, até porque o Vasco está querendo entrar no consórcio do Maracanã para também poder mandar alguns de seus jogos lá, só que Flamengo e Fluminense não querem.
Flamengo e Fluminense e o consórcio Maracanã querem o Vasco longe do estádio. Mesmo que o Vasco queira entrar para pagar o mesmo valor que eles, para consertar a grama e tudo, não querem. Não querem. Está claro, isso já tem notícia em tudo quanto é canto. Então essa alegação de estragar o gramado é válida, mas também não é válida. Porque o que invalida é essa alegação, quando o Flamengo quer marcar um jogo depois do jogo do Fluminense no dia seguinte. O que vale pra um, vale pro outro, cara. Então você não pode alegar que o Vasco vai estragar o gramado. Se fizer isso, você vai fazer também, cara. Sabe? Você não tá dando exemplo. Eu acho que esse é o problema. Eu entendo que o Flamengo e o Fluminense têm custos, sim, pra manter o estádio, pra deixar o estádio lá bacana. Mas, cara, o Vasco joga 1, 2 jogos. O Vasco não vai jogar nem 10 jogos no ano no Maracanã. Bicho, nem 10 jogos no ano. E o Vasco paga o aluguel pra jogar no Maracanã. E não é um aluguel barato, é algo ali 200 e poucos mil reais. É muito dinheiro pra um jogo, é muito dinheiro, não é barato. Fora os comes e bebes ali do estádio, a receita que fica toda pro consórcio Maracanã, não vai nada pro Vasco. Resumindo, o Vasco teria direito sim de jogar no Maracanã. Na minha opinião, claro, teria que ser conversado entre tudo ali, porque, querendo ou não, o estádio é um estádio construído com dinheiro do povo. O povo também, grande parte é vascaíno, quer utilizar o estádio. Tem uma série de burocracias, tem uma série de coisas, até porque quando foi caso para a justiça, deu causa ganha pro Vasco, pelo fato de o estádio realmente ser o estádio do povo, cara. O estádio ali da gente, mano. Do torcedor do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, os 4 grandes do Rio podem sim mandar jogos no Maracanã, tem que mandar jogos no Maracanã, isso é historicamente, cara. Ninguém pode se apossar, nada contra ali a postura de Flamengo e Fluminense, como eu falei, eu entendo o lado deles, de quererem ali, sabe, serem meio que os donos do estádio, porque eles pagam as contas do estádio, tem a manutenção, mas, cara, é com meu dinheiro, é com seu dinheiro, é com todo mundo, cara. Então, rapaziada, é uma situação complicada, mas essa é a minha opinião. O Vasco tinha que mandar esse jogo da estreia do Alex Teixeira sim no Maracanã. Pagando o que tem que pagar X, paga, cara. Paga o aluguel, vou botar o aluguel de 300 mil, paga o aluguel, cara, mas esse jogo tinha que ser no Maracanã. O futebol carioca tem tanta desunião, é uma briga de egos em cima de ego, cada um só pensando em si, ninguém pensando ali no amiguinho, por mais que seja rival, cara, a rivalidade tem que ser dentro de campo, quando começa o jogo, mas na hora de chegar a um consenso melhor pra todos, eu acho que teria que ser muito bem pensado. Mas essa é a minha opinião, cara. Comenta aí embaixo a sua opinião. Se você tiver uma opinião diferente da minha, não tem problema algum. Lembrando que essa opinião não é só pelo fato de ser o Vasco. Se fosse ao contrário, o Vasco fazendo o mesmo com o Flamengo, minha opinião seria a mesma. Se fosse o Flamengo fazendo com o Fluminense, minha opinião seria a mesma. Se fosse o Botafogo fazendo com o Flamengo, minha opinião seria a mesma. Porque o Maracanã é um patrimônio nosso. Nosso aqui, ó. Nosso. Não foi com dinheiro do Flamengo que foi construído, não foi com dinheiro do Fluminense que foi construído, foi com dinheiro da gente, ó. Torcedor. Muito dinheiro mesmo. Mas é isso. Abração do Francesco, é nóis. Fui.